Quero convidar você, meu irmão, você, minha irmã, a abrir a palavra de Deus, o livro santo, lá em Gênesis capítulo 3, e ler comigo os 8 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus aos nossos corações: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Meu irmão e minha irmã, essa é a narrativa da queda do ser humano, quando o homem cai, quando o homem peca e se afasta do Senhor. Sim, o homem e a mulher, ao ouvirem a voz de Deus, que passeava, que andava pelo jardim, em todo o final da tarde, tinha comunhão com a sua criação, o homem e a mulher se escondem por causa do pecado. O pecado, desde a sua origem, traz uma barreira, forma uma barreira que impede o nosso relacionamento com o Senhor. Ao longo da história, o ser humano foi se afastando cada vez mais do seu Criador, dos princípios de Deus. E hoje nós vivemos numa sociedade em que uma grande maioria vive completamente afastada dos desejos de Deus para o ser humano. E a má notícia, dessa queda é narrada por Paulo lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando ele diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Sim, meu querido irmão e minha querida irmã, a má notícia dessa queda é que nós nos tornamos também pecadores pelos nossos próprios atos. As nossas ações nos condenam, os nossos pensamentos nos afastam de Deus, assim como a morte, que não estava prevista no projeto de Deus para a sua criação. Ela é fruto do pecado. Sim, quando o homem desobedeceu, a morte entrou na história do ser humano, esse momento tão desagradável, tão difícil pelo qual o ser humano tem que passar, fruto da desobediência, fruto do pecado, porque o pecado, a desobediência sempre traz tristeza, sempre traz tragédia para a vida do homem e da mulher que desobedece. A má notícia que nós temos é que todos nós somos pecadores. Não porque Adão e Eva pecaram somente, mas porque eu e você também, ao longo da nossa existência, cedemos às tentações de Satanás. Mas
A Bíblia nos traz também uma boa notícia. A boa notícia está também lá em Romanos, capítulo 5, versículo 18 e 19, quando nós lemos, portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Nós somos justificados pelo Senhor, pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz, meu irmão e minha irmã. Veja que bênção, que notícia maravilhosa de todas as bênçãos que nós necessitamos ao longo da nossa permanência aqui neste mundo. A maior de todas as bênçãos nos é dada por essa boa notícia, assim como todos nós pecamos e somos condenados e passamos pela morte. Todos nós podemos também ser justificados em Jesus Cristo. Não vamos nos livrar da morte física, mas a segunda morte, que está reservada a todos aqueles que permanecem no pecado, permanecem nessa má notícia. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado veio a morte, não somente a morte física, mas também a segunda morte, a morte espiritual. Assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós temos a boa notícia, meu querido irmão, minha querida irmã. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos, sobre mim e sobre você, para condenação, a morte física, a morte espiritual. Assim também, por um só ato de justiça, a crucificação de Jesus, veio a graça sobre todos para a justificação que dá a vida eterna com o Senhor. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, existe uma má notícia, mas essa má notícia, ela não é a única informação que chega aos nossos ouvidos nesta manhã. Existe uma boa notícia. Eu e você podemos ser resgatados, podemos ser justificados em nome e por meio de Jesus Cristo. Por isso, tome a sua decisão nesta manhã. Você que ainda não tem essa segurança, você que ainda não tem a certeza de uma vida eterna com o Senhor, de estar livre desta segunda morte, que é o afastamento definitivo e eterno do Criador. Nós somos restaurados, a nossa convivência com o Senhor é restaurada quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Que esta bênção, a maior de todas as bênçãos, seja com você, que esteja com você e com a sua casa, em nome de Jesus.